você vê que o nosso ano ele tem 12 meses, o nosso dia tem 12 horas, então o número 12 ele vem nos cercando. Mas algo aqui me intriga, porque Jesus ele faz uma eleição, escolhe 12 apóstolos. A primeira coisa que me vem à mente: quais seriam os critérios de Deus para escolher cada apóstolo? Cada um que viria a ser o seu apóstolo. Qual seria? Que critério Deus usaria? Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu vou entender ao decorrer dessa leitura que Deus é amor. E não importa a multidão que esteja, Deus ele conhece cada um pelo seu nome. Ele te conhece. Aqui não tem pessoas nem de mais nem de menos. Todos quantos o Senhor quis estão aqui nessa noite. Quem precisava estar aqui para ouvir essa palavra era você que está aí sentado ouvindo essa palavra. Deus nessa noite ele fez uma eleição também, você sabia? Porque eu creio, o Espírito Santo, antes desse culto começar, ele foi na casa de vocês e falou assim: hoje eu vou eleger corações adoradores. Porque não é fácil não, amados. Numa noite como essa, de frio, um sábado à noite, você reuniu os jovens para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Só mesmo Deus para realizar essa façanha. Aleluia. Só mesmo Deus. Porque aqui você não vai beber, aqui não vai ter nada de prostituição, não vai ter roupa indecente, não vai ter nada disso. Você só veio com o propósito de adorar a Deus e santificar mais ainda a sua vida. Então eu já entendi um critério da eleição de Deus: um coração sincero. Alguém veio para aqui obrigado essa noite? Alguém veio? Quem está aqui por livre espontânea vontade? Quem propôs no seu coração assim, ó: sábado eu tenho um compromisso com o Senhor, sábado eu estarei na casa do Senhor, estarei louvando, estarei adorando, estarei dando o meu melhor para o Senhor. Sábado eu não vou sair, sábado eu não vou para o shopping, não vou estar com meus amigos. Sábado eu estarei adorando o Senhor. Quem propôs isso no seu coração? Então foi assim que o Senhor fez a eleição dele. Tinha muitos, Deus podia ter escolhido a qualquer um. Eu vi certo pregador dizendo, até uma conjectura maravilhosa, que ele dizia que o maior elenco, mais difícil, foi Levi, Mateus. Por quê? Porque ele trabalhava para Roma. Ele era um publicano, ele era cobrador de impostos. Então quando ele estava ali, havia inúmeros iguais a ele. Mas tinha alguma coisa nele diferente. O Senhor não olhava a barba, o Senhor não olhava a vestimenta, ele não usava crachá, mas o Senhor enxergava dentro do íntimo do seu coração. E quando Deus olha no seu coração, ele sabe até onde ele pode te levar. E quando eu inicio essa leitura do capítulo 10 de Mateus, que vem falando sobre a eleição dos 12, o primeiro nome que vem, qual é? Quem lembra? Pedro. Pedro é o primeiro nome que vem. Por que Pedro? Pedro, amados, na minha opinião, toda vez que eu leio sobre Pedro, esse carinha é extraordinário. Toda vez que eu leio sobre Pedro, eu não sei a idade de Pedro, tá? Mas eu tenho para mim que Pedro, ele era um cara que eu acho que ele não teve infância, porque toda a atitude dele era de um adolescente. O cara era impulsivo, o cara era respondão, o cara era aquele tipo: comigo é assim mesmo, eu faço mesmo, entendeu? Comigo é esse, não tem esse negócio não, eu faço o que me der na telha, e eu sou assim, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, isso aí sou eu. Pedro era desse jeito. Talvez você se identifique um pouquinho com isso aí, né? Toda a mocidade, né? Essa idade aí nos proporciona um pouco dessa coisa, muitos hormônios, né? Aflorando aí na pele. Então, tudo é atitude, tudo eu resolvo mesmo, eu falo mesmo dessa maneira. E Pedro achava que não iria mudar. Pedro, nome que significa pedra, rocha, caiu nas mãos certas para ser lapidado. E o último nome que vem nessa lista é de Judas. Quem aqui queria se chamar Judas? Tem alguém? Tem ninguém, né? Interessante. Naquela época, era uma honra você ser chamado Judas, sabia? Sabe o que significa o nome Judas? Louvor. Louvor. E é interessantíssimo a forma com que Jesus escolhe a cada um. A forma com que Pedro alcança esse lugar de destaque como número 1 na lista dos escolhidos. O homem que tinha tudo para dar errado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que é o que você vai aprender no seu dia a dia. Sabe? Que você é muito impulsivo, que você não presta, que você é rebelde, que você não tem futuro, que se você continuar assim, Deus não vai fazer nada na sua vida, que você só vai dar trabalho. Mentira do diabo.
Você só precisa estar nas mãos certas. Aleluia. Pedro, que representava a rocha, bruta, pronta para ser lapidada. Homem impulsivo, falava o que vinha à cabeça, tinha atitudes inesperadas. Eu acredito que os discípulos, quando andavam com Pedro, eles tinham até medo, rapaz. Falaram, meu Deus, o que Pedro vai arrumar agora, cara? Pedro é terrível. Pedro, naquele episódio que ele anda sobre o mar, é interessante. Ninguém pula na água, só quem pula, Pedro. Fala a verdade. Vocês acham que os discípulos, eles não tinham certo receio de Pedro? Vocês acham que aquilo ali não incomodava ele? Pedro tinha muita atitude, rapaz. Pedro era um cara extraordinário. Sabe o que diferenciou ele dos demais? Sabe que ele alcançou tanto destaque? Porque o seu coração estava voltado para Cristo. Aleluia. Por mais que ele tivesse todo esse trabalho de personalidade, por mais que ele fosse impulsivo, fosse um cara difícil certas vezes de lidar, mas Pedro, quando conheceu a Cristo, o amor dele o atraiu de uma maneira que não conseguia estar longe de Jesus. Glória a Deus. Pedro, ele fez parte do círculo de amizade de Jesus. Ele foi um íntimo de Jesus. Com todos esses defeitos, era o cara que mais tinha para dar errado no Evangelho. E Pedro foi extraordinário em sua jornada no Evangelho. Aleluia. Pedro não fazia tipo diante do Senhor. Infelizmente, hoje na igreja nós lidamos muito com isso, querido. Vem para a igreja bonitinho, ataviado da glória a Deus, aleluia, canta bonito, ora bonito, mas na escola, Jesus. No meio dos amigos, tem muitos que nem sabem que é crente. Diante de Jesus é uma coisa, longe de Jesus é outra. Então eu pergunto a você, como eu vou criticar Pedro? Pedro, ele era o que era em qualquer lugar. Pedro morreu defendendo a sua fé. O que mais tinha para dar errado, hoje é motivo de orgulho. Hoje é motivo de orgulho. E sabe qual era o cara que tinha mais chance de dar certo? Judas. É incrível, não é? É um paradoxo tremendo. Amado, se você fosse dono de uma empresa e você fosse ler o currículo dos 12 apóstolos, você falasse, eu vou escolher aqui o funcionário ideal, eu quero um cara bom. Você escolheria Judas. Judas era um cara extremamente inteligente. Você não vai ver uma passagem na Bíblia a qual Jesus chama a atenção de Judas. Você não vê. Judas, ele observava muito. Ele era totalmente observador. Ele não dava bom dia a cavalo, não ficava falando à toa, não tomava atitude precipitada. Era um cara totalmente centrado. Judas era um cara centrado. Foi isso que ele foi engodado. Pedro, quando estava diante de Jesus, Jesus perguntou a eles assim, olha, vocês, quem dizem aos homens que eu sou? Muitas murmurações, muitos questionamentos sobre quem era Jesus, se ele era João Batista, se ele era Elias, e ele foi perguntando a cada um. Quando ele chega a vez de Pedro, Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro, naquele momento, ele recebe uma revelação divina, porque seu coração era todo voltado para Jesus. Ele estava diante de Jesus, ele não escondia seus sentimentos. O que ele tivesse que falar, ele falava. O que ele tivesse que fazer, ele fazia. Pedro, ele era o que ele era. Jesus nunca obrigou ninguém a mudar. Nunca. Ou você muda por amor a Cristo, ou você não muda. Vocês lembram aquele episódio a qual Pedro mete a mão na espada e corta a orelha de Malco? É interessante, né? Parece uma coisa boba. Nego só lembra do fato da orelha. Mas observe uma coisa. Os discípulos andavam armados? Pode responder. Olha para vocês. Não. Essa união aqui é para vocês. Os discípulos, eles andavam armados? Não. Eles tinham necessidade de andar armados. Jesus alguma vez falou, olha, pega a espada, pega a arma, vocês têm que andar armados agora que vocês são crentes. Jesus falou isso para eles? Não. Da onde saiu aquela arma? Segundo a cultura de Israel, segundo a história deles, Pedro era pescador. Naquela época havia muitos piratas. Eles eram salteados, eram roubados, eram flagelados. Então aquela espada ali era uma forma de defesa. Mas Pedro sabia que o dia que ele servisse ao Evangelho, a espada dele já não seria mais aquela ali de metal, não. Seria agora a palavra de Deus. Pedro já não precisava mais daquela espada. Mas em momento nenhum Jesus falou assim para ele, ó, você vai ter que largar essa espada. Larga essa espada, não anda com ela, você não te tem mais serventia. Jesus nunca falou isso para ele. Sabe por quê? Porque Pedro ia conhecendo o Evangelho dia após dia. Aquela pedra bruta, aquela rocha estava sendo lapidada. E um momento ele ia sentir que aquilo ali já não fazia mais parte da vida dele. Isso pode parecer ser familiar para você? Amados, Jesus, ele não vai mudar ninguém à força.
Se existe alguma coisa que te atrapalha de servir a Deus, que te atrapalha de andar com Deus, tem atrapalhado a caminhada, aquela escadaria ia servir de pedra de tropeço. Aquela não tinha utilidade para ele, mas ele achava que tinha. E o momento ele se livrou dela sem o Senhor pedir. Tem que ser assim também na nossa vida. O que nos atrapalha não pode andar com a gente. Jesus não tem que chegar, não tem que vir um anjo do céu e falar para você: não faz mais isso, não fala aquilo, nem aquilo outro, deixa de andar. Você sabe. Você sabe o que tem te impedido. Você sabe. É difícil, eu sei. Foi difícil para Pedro, foi difícil para todos, mas é necessário. E Judas? Judas, um cara fantástico, inteligente demais. Mas no decorrer da caminhada, ele se decepciona. Ele se decepcionou. Quando Jesus falou para ele que o Filho do Homem haveria de ser morto e que ressuscitaria, todos eles estavam juntos, Judas se decepciona. Ele diz assim: poxa, esse é o nosso rei? Poxa, estava levando uma fé nesse cara. O cara veio pregando um evangelho extraordinário. O cara veio fazendo tantas coisas maravilhosas. Agora vai ser bom, é assim que acaba? Porque a visão dele era carnal. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Aleluia! Não vai entender nunca. Então ele se decepciona com aquilo ali. Ele: isso aí não dá para mim não. Sabe por que Judas estava andando com Jesus? Ele estava entre os 12. Isso é interessantíssimo, sabe por quê? Porque ele caminhou com Jesus. Ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus ressuscitando. Jesus teve um determinado momento da missão deles. Jesus falou assim: agora eu vou dividir. Agora vão ser de 2 em 2. Poxa, eram 12. Foi 6 grupos de 2, correto? Ele estava pregando o evangelho. Por que Judas não se converteu? Ele estava com Jesus, amado. Ele viu tudo. Igual você hoje. Você está com Jesus. Aleluia! Você está ouvindo o evangelho. Você está ouvindo a pregação do evangelho. Você está louvando, você está adorando o nome do Senhor. Aleluia! Faça como Pedro. Independente da sua dificuldade, amado, seu coração tem que estar na obra. Você quer ser um jovem bem sucedido? Você quer ser próspero nessa terra? Uma coisa que eu ouvi interessante essa semana que dizia assim sobre os jovens: jovem, quer ser rico? Quer ter um bom emprego? Quer ter uma boa casa? Estuda, trabalha, você vai ter tudo isso. Evangelho não vai te oferecer nada disso, amado. Você não está aqui para ser próspero nessa terra. O seu tesouro não é aqui, o seu tesouro é lá na glória. Nós servimos a Cristo não pelo que Ele tem para nos oferecer, nós servimos a Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossa vida dia após dia. Não se decepcione com o Senhor. Não faça como Judas. Não venha para a igreja esperando algo do Senhor, esperando que em algum momento vai parar um carro blindado na sua porta e falar assim: aqui Jesus manda te entregar. Não, você vai ser perseguido. Onde você estudar, por você ser crente, você vai ser chacotado, vão pegar no seu pé, você vai ouvir muita gracinha por você ser crente, e você dá glória a Deus. E você vai dar glória a Deus. Pedro era perseguido pelos seus. Pedro era perseguido pelos seus. Amém. Os próprios irmãos de Pedro, eles se incomodavam com a atitude de Pedro. Acontece na igreja também, amado. Não vamos ser hipócritas, não. Às vezes você se volta tanto para a obra, às vezes você quer fazer tantas coisas para Deus, que os que deviam te apoiar, os que te põem para baixo. Aqueles que deviam te dar uma palavra de conforto, eles iam te pôr para baixo, amado. Você nota isso, que quando acontece o episódio que Jesus ele prediz a sua morte, Pedro vira para ele e fala: longe de mim, Senhor. Eu não. Eles tudo bem, eles não até mesmo, mas eu estou com o Senhor aí, nós estamos juntinhos. Até a morte eu vou com o Senhor. Você fala: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. E no livro de Marcos, capítulo 16, verso 7, é interessante, após a ressurreição, que ressuscita. As mulheres vão lá ver Jesus. Jesus já não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado. E quando eles vão fazer de novo aquela reunião de convocar os 12, eles dizem assim: chama todos os discípulos. Jesus ressuscitou. E chama também a Pedro. Pedro não estava lá.
Pedro não estava lá. Pedro negou o mestre. Pedro negou a Jesus. Já viu quando alguém fala para você assim, ó? Falaram para Pedro: você, Pedro, você estava com eles. Você fala igual a eles? Eu não estava não. Pedro, você estava assim, ó. Você com a roupa igual a deles. É roupa de crente. Eu, crente, Deus me perdoe, eu não. Crente não. Pedro, fala a verdade, você é deles, hein? Não, eu não. E o galo canta. E Pedro, né? Sentiu na hora no seu coração. Sabe qual foi a diferença? Pedro se arrependeu. Eu imagino que após a morte de Jesus, foram os piores momentos da vida de Pedro. Sabe por quê? Que embora ele tenha uma atitude precipitada, mas ele amava Jesus. Ele tinha sido acertado pela flecha do Evangelho. Infelizmente, naquele momento ele era impulsivo, mas ele aceitou o Evangelho de verdade. E naqueles momentos, até a ressurreição, e que mandam chamar, eu imagino Pedro, sozinho em casa, ele já nem estava mais com os discípulos. Os discípulos deviam se reunir ainda, né? Poxa, e aí, agora o que vamos fazer? O mestre morreu? Será que vai? Mas Pedro não tinha ânimo nem mais para isso. Pedro estava amuado. Pedro estava triste, cabisbaixo, porque no fundo ele sabia que não devia ter feito aquilo. Mas você acha que ele enganava Jesus? Jesus já falou antes do que ia acontecer. Agora vocês imaginam a alegria quando chegaram lá. Pedro, Jesus ressuscitou. O primeiro impacto que ele teve foi o quê? E agora? O cara ressuscitou, meu irmão. O que eu vou fazer? O cara ressuscitou. O cara morreu, eu neguei. Tudo que ele falou aconteceu. Aí vem me dar uma bronca. Jesus senta com Pedro à beira de uma fogueira. Vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? O que você falaria? Seja honesto, amado. O que você falaria? Você teria coragem de falar eu te amo? Depois de você ter negado? Fala a verdade. Mas Pedro não podia mentir de novo. Pedro não podia mais agir com emoção. Agora Pedro estava falando do fundo do seu coração. Aleluia. Senhor, sabe que eu amo. Jesus olha para Pedro e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Com mais veemência: Senhor, sabe que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: quantas vezes Pedro negou Jesus? No meu coração, amado, é como se cada pergunta que Jesus fizesse, é como se Jesus estivesse falando assim para ele: ó, Pedro, eu te perdoo. Aleluia. Eu te perdoo, Pedro. Você já está perdoado já, Pedro, porque tem um plano na sua vida. Você já está perdoado em nome de Jesus. Hoje você conhece o que é o arrependimento, Pedro. Agora você amadureceu, Pedro. Se fosse outra época, Pedro diria: Senhor, sabe que eu te amo, faço tudo por você, você é o Senhor da minha vida. Agora não. Agora Pedro está medindo as suas palavras. Agora Pedro já não está mais falando por emoção, agora é por sentimento. Agora Pedro: não, Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Não adianta me amar só de boca, não. Aleluia. Não adianta vir com o culto, dar glória a Deus porque alguém pede, cantar porque o levita manda levantar e cantar. Não. Faz a minha obra. Aleluia. Você me ama? Então ama minhas ovelhas, faz a minha obra. Ame ao seu próximo. Dê o melhor para Deus, dê o melhor para o seu irmão. Não adianta me amar só de glória, aleluia, não. Ame de obras, ame a sua vida. A sua vida tem que me representar. Você agora, eu digo, se você é um apóstolo, você é um embaixador de Cristo. Aonde você vai, amado, você carrega a bandeira de Cristo. Você é um representante do Senhor agora. Então o Senhor te perguntar nessa noite: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Glória, 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 glória. E voltando um pouquinho para Judas, sabemos qual foi a trajetória de Judas. Judas, super inteligente, currículo mais invejado, se decepciona com Jesus. Ao decorrer da sua caminhada, Judas é como se fosse um cabo eleitoral. Você já viu esses carinhas que ficam puxando o saco de prefeito, governador, fazendo carreata, essa coisa toda, carregando camisa e placa? Pedro era assim. Honestamente, vocês acham que esses caras que andam aqui, esses cidadãos aí, eles vão votar neles? Não, nada. Eles conhecem os pilantras que eles estão andando. Mas por que eles fazem? Porque se o cara ganhar, pô, ele acaba eleitoral do cara. O benefício, as vantagens. Ó, meu, tive contigo aí, andando no sol, na chuva, agora a moralzinha, teu amigo aí. Era a mesma coisa, Pedro. Pô, Jesus era o rei. Não foi assim que Mateus descreveu? Como o rei de Israel?
Então o que ele esperava? Opa, vai vir uma carruagem, vai me encher de ouro, tem um exército aí, ó. Não chegou ainda não, mas vai chegar. Judas estava nessa esperança. Uma hora vai chegar, meu irmão. Uma hora ele vai desvendar quem ele é, vai ver o seu palácio, seu castelão lindão, meu irmão, vou tirar uma onda. Sou o cabo eleitoral do cara. Judas ganhou um cargo de confiança, meu irmão. A bolsa do dinheiro estava com ele. Ele falou, eu sou o cara. Aqui eu sou o administrador de tudo aí, ó. Vai ser tudo comigo mesmo. Mas o que é que Judas fazia? Roubava o Senhor. Judas roubava. E sabe o que é mais ridículo? Que um cara tão inteligente, ele roubava besteira. Porque se ele tirasse muito, seria notado, não é verdade? Então ele era obrigado a ficar colhendo migalhas. Então ele tinha que ficar pegando um pouquinho ali, um pouquinho ali. O Senhor sabia que ele era um ladrão. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E quando Jesus diz que vai morrer, então ele diz, bom, então o cara vai morrer, já não tem mais rei, já não tem mais nada, meu plano foi por água abaixo. O que eu vou fazer agora? Ainda tenho que lucrar. A poupança ainda está no zero, está no vermelho ainda. Vou vender esse cara. Que ele está querendo a cabeça dele. Diz que denúncia, meu irmão. Vou lá. Foi lá pro cara, meu irmão. Senhor de Caratá, me dá uma quantia aí que eu entrego para vocês. 30 moedas de prata. Foi o que custou a salvação de Judas. 30 moedas de prata. Vem Jesus. Jesus é traído. Jesus é preso. E quando Judas vem ao seu encontro, lhe dá um beijo. E Jesus fala para ele, amigo, aqui vieste. Sabe o mais interessante? Jesus é muito lindo, amado. Jesus o chama de amigo. Você acha que ele estava de ironia? Jesus era verdadeiramente seu amigo. Você pode estar no erro, você pode estar no pecado, você pode estar traindo a Jesus, traindo a sua confiança, mas ele ainda é seu amigo. Ele não volta atrás na sua palavra, não. Ele continua seu amigo. Ele vai ser seu amigo até o fim. Seu amigo de verdade. Aleluia. Jesus é traído e preso. Quando Judas cai em si, ele, opa, vou devolver a moeda, fiz besteira. Chega para o sumo sacerdote, ó, pequei contra sangue inocente. Sabe o cara fala para ele? Que tenho nesse negócio? É contigo. Não cometeu seu erro? É igual nosso antigo pastor falava, é isso que o diabo faz. Ele te dá o sino numa capa. Quando você vai pecar, ele vai lá e te esconde. Ah, pega aqui, tá vendo? Não, meu irmão, você está na escola. Você está longeão, não tem ninguém conhecido aqui não, rapaz. Pode pecar aqui mesmo, não tem nada não. Só tem quem vai te caguetar. Aí na hora que você vai cometer o pecado, ele tira a capa e toca o sino. Aqui, ó, é crente, ó. Aqui, ó, tá pecando. Ele é crente, eu já vi ele lá na igreja, dando glória a Deus. Lá onde ele mora, ele anda com o Bíblia embaixo do braço. Ele é crente. É isso que o diabo faz. Já não tinha mais como voltar atrás. O que diferenciou Pedro de Judas? Eu, honestamente, eu não vejo diferença nenhuma. Pedro negou a Jesus. Judas o traiu. Tem alguma diferença? O que vem a ser a diferença nessa história? O arrependimento. Porque não importa quantas vezes você é quantas vezes você está disposto a se arrepender. O maior erro de Judas não foi entregar Jesus. Foi depois de cometer o erro, ele buscar recurso no lugar errado. Quando nós erramos, amado, nós tendemos a se afastar de Cristo. Quando o certo era correr para cima de Jesus. Aleluia. Porque quando você errar, amados, que nós estamos, acho que isso acontece. Quando você pecar, corra para Jesus. Se Judas tivesse corrido para os braços de Jesus, a sua história seria diferente. Ele estava assim, ele já estava destinado à traição, porque a sua natureza já conduzia isso. Ele foi entregue à sua consciência, mas ele não precisava ter suicidado. Assim como Pedro, ele podia ter se arrependido. Existem três elementos do arrependimento. É interessante, que é a nossa mente, né, que condiz com a nossa consciência, o nosso coração e a nossa volição, ou seja, a nossa vontade. 2 desses elementos Judas teve, porque ele teve consciência do pecado que ele cometeu. Ele reconheceu. Ele falou, pequei contra sangue inocente. Ele reconheceu. Então da mente ele já tinha cumprido o primeiro elemento. O segundo foi do coração. Foi aquele remorso que ele sentiu, aquela coisa, meu Deus do céu, agora o que eu fiz? Vou tentar recuperar. Ele teve o segundo, mas o terceiro ele não teve, que foi a vontade de agir, que foi chegar até Jesus, correr para quem realmente podia livrar ele daquele pecado. Ele buscou refúgio no Egito. E o salário do pecado
é a morte. Então, amados, a hora é avançada. Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês. Sabe? Pedro foi um discípulo de Jesus. Satanás, Judas, perdão, foi discípulo do diabo. Toda essa história podia ter tido um desfecho diferente se houvesse o arrependimento. Hoje, nossos dias, temos passado muito por isso, sabe? Crentes cometendo pecado, crentes se envolvendo com coisas que não deveriam acontecer. Sabe qual a importância de estar falando isso para vocês? Porque vocês são jovens, vocês estão na flor da idade, vocês estão agora caminhando no Evangelho, estão aprendendo um bocado de coisas novas, vocês vão ouvir muitas coisas, vão presenciar muitas coisas, mas vocês têm que ter a certeza no coração de vocês: seguir a Jesus vale a pena. Vale a pena entregar a vida a Jesus. Vale a pena. Não importa se você, às vezes você é como Pedro, você é uma rocha, você tem um temperamento difícil, sabe? Você é pessoa difícil de lidar, você é difícil. Mas Jesus, ele vai te lapidando. Vai te lapidando. Continua nessa fé, continua nessa força. Não interessa o pecado que você venha cometer, ou que você tenha cometido. Corra para os braços de Jesus. Aceite verdadeiro arrependimento na sua vida. Pensa, medita sobre o que você tem feito. Ora a Jesus, peça conselhos, se envolva com pessoas que são envolvidas com a obra de Deus. As más conversações corrompem alguns costumes. O Salmo 1 diz que, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é verdade? Não busca refúgio no Egito. Vocês têm uma igreja que ama vocês, vocês têm líderes, vocês têm pastores, vocês têm dirigentes de mocidade, pessoas espirituais. Aqui nessa igreja, eu tenho certeza, porque eu conheço a cada um, vocês estão bem servidos de liderança. Não busca refúgio no deserto, não, amado. Não busca, não. Jesus ama vocês demais. Jesus escolheu a cada um de vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui nessa noite porque vocês não tinham nada de mais interessante para fazer, não. Vocês estão aqui porque vocês foram eleitos do Senhor. Aleluia. O Senhor olhou dentro do coração de vocês nessa noite e trouxe vocês até aqui hoje. O Espírito Santo conduziu vocês até aqui nessa noite. Faça valer a pena. Esse pode ser o último culto da sua vida. Você sabia disso? O Senhor está voltando. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar os seus. Esteja preparado, mano. Tema a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Não existe nada mais importante nesse mundo do que a palavra de Deus. Não ame nada que o dinheiro pode comprar. Nada. Nada que o dinheiro pode comprar. Deposite o seu coração. Deposite o seu coração e a sua fé nos pés do Senhor. Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Oh,